Olá, bom dia. Olá para vocês também do lado de cá. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar, nessa semana de quarta-feira, que possamos todos estar bem fortalecidos na luz e na paz do nosso Mestre Jesus. Falta alguns segundos só para a gente poder começar. E nós já vamos começar cantando uma musiquinha para harmonizar. Amor, 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 ser cristão é ter amor, ama seu próximo como Deus te ama, Deus é amor, Deus é amor. Serenando os nossos corações, ritmando a nossa respiração. Vamos elevar agora o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade da vida, a oportunidade da família, do amor, do trabalho, da fraternidade. Pedindo que a luz do nosso Mestre Jesus faça sempre o nosso guia, a nossa diretriz, a nossa direção. Que possamos sempre ter os seus ensinamentos em nossos corações, mentes. Que possamos caminhar de acordo com o que Ele nos ensinou. Para que possamos aplicar no nosso cotidiano todo o estudo que realizamos aqui. A certeza de que esse é o único caminho para encontrarmos a paz, o equilíbrio, a serenidade de espírito. Possamos fortalecer os nossos corações, as nossas almas, a cada dia, a cada luta. Gratidão pela oportunidade do trabalho, Mestre, na sua seara. Gratidão por nos fazermos instrumentos de vossa paz. Que possamos honrar esse lugar com sabedoria e equilíbrio, hoje e sempre, e que assim seja. Bom dia, Lília maravilhosa, seja bem-vinda. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa estar com você hoje e sempre. Beijo no seu coração, cheio de saudade de você. Sei de todo mundo, né? Beijo, beijo. Vamos lá começar? Hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar Instruções dos Espíritos, o dever, que assim seja. Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui, senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o dever e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer.
O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas pressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não comentam o mal argumentado com a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como filho, depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não pequeno, o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita em esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. E é interessante a gente fazer essa leitura do dever no nosso período atual, porque nós estamos num período em que todo mundo quer se atentar aos seus direitos, né? Ah, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Todo mundo tem. Porém, antes dos nossos direitos, vêm os nossos deveres. E não adianta a gente reclamar os nossos direitos se a gente não consegue arcar com os nossos deveres. Eles estão aí. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda, maravilhosa. Eles estão aí para que a gente possa compreender o que nós temos que fazer para que possamos futuramente questionar sobre os nossos direitos. Então, antes da gente falar, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu sou filho de Deus, eu tenho direito daquilo outro, que possamos nos atentar aos nossos deveres também. Mil beijos no seu coração. Obrigada pela presença. Que possamos também ter essa mesma ênfase para resolver os nossos deveres. Que possamos lutar pelos nossos deveres, assim como nós acreditamos que devemos ter respaldo dos nossos direitos. Até porque aqui no planeta Terra ninguém é santo, ninguém veio para passear, né? E, gente, sinceramente, as pessoas que vieram para poder guiar a gente, elas já estão partindo. Então, agora cabe a nós fazer por onde, mediante todo o ensinamento que nós vemos recebendo há mais de 2000 anos, fazer jus, né? Porque, pelo amor de Deus, 2000 anos, gente, já dava pra gente ter pelo menos assimilado um pouquinho dos nossos deveres, né? E é dever para com o próximo, dever para com os meus, dever para comigo e dever para com todos. Não é só o meu, não, tá? Tem o mundo inteiro à nossa volta, necessitado de todas as carências que vocês possam imaginar. As materiais são as mais simples, né? Que possamos nos atentar aí para as ausências e as necessidades do emocional também. Quantas pessoas estão sofrendo no emocional? Muitas vezes por escolha própria. Elas estão sofrendo por escolha própria. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixá-las à míngua. Estamos todos aqui uns pelos outros. Beleza? Então vamos lá para o Livro dos Espíritos. Nós lemos na semana passada homicídio e essa semana nós vamos estudar crueldade. Que tá na moda, né? Incrível que pareça. Pergunta de número 752. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e os espíritos responderam: é o instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Pergunta de número 753.
Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? E os espíritos respondem: entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam ao instinto animal e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal, e é isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Oi, até minha Patita vem me ver hoje. Bem-vinda, Patita. Um beijo enorme no seu coração. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam: dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois no selvagem, mas está como o princípio do perfume, está no germe da flor, antes de ela desabrochar. E aí os espíritos também deixaram uma nota. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme a circunstância lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza as outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Pergunta de número 755. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres, algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Não, porque os selvagens não são assim, né, gente? Vamos aí refigurar essa palavra. E os espíritos responderam: como sobre uma árvore carregada de bons frutos, encontram-se os que não chegam a termo. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão o verniz. Lobos perdidos no meio das ovelhas. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem se encarnar entre os homens avançados na esperança de eles mesmos avançarem. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. E a última pergunta de número 756, Allan Kardec para os espíritos pergunta: a sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? E os espíritos responderam: a humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do animal, o que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como um mau grão se separa do bom, depois que este é selecionado, mas para renascer sob um outro envoltório. E como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem encontrou meios de aperfeiçoar e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. E que assim seja. Ou seja, precisamos nos refazer sempre, sempre, sempre. E que não seja uma vez em cada reencarnação, não. Que possamos nos refazer todos os dias, a cada nascer do sol, a cada amanhecer. Que possamos nos atentar aos nossos deveres, para que possamos ter direito aos nossos direitos. E que possamos nos atentar também à necessidade de perder o instinto animal, né? Que infelizmente hoje em dia está mais vivo do que nunca. A gente já estudou sobre isso aqui. O quanto a Terra vibra. Nós vibramos também, e a Terra está vibrando no seu ápice, né? Ela está vibrando no seu máximo, porque ela está cansada, ela está exausta da crueldade humana.
Então, as pessoas que também têm essa frequência, que carrega ainda essa frequência dentro de si, elas vão estar agitadas como nunca. Elas não vão conseguir se conter mediante uma situação de explosão emocional. Elas vão atacar, elas vão agredir, elas vão machucar. E isso a gente está vendo todos os dias, sempre quando sai de casa ou quando liga a televisão. As pessoas que permanecem na frequência do instinto, né, da agressividade, na frequência do egoísmo, que não conseguem olhar ao lado para ver a situação do outro, eles estão descontrolados, e isso é muito bem explicado. Isso foi nos dito que aconteceria há 2000 anos atrás, depois foi nos dito novamente que aconteceria há 2, 3 décadas atrás. Minto, começamos lá com Chico Xavier, né? Já há um século mais ou menos atrás. Então, sempre fomos avisados do que está acontecendo nesse momento, mas porém nunca levamos a sério, e agora a gente acredita que é o fim dos tempos. Não, não é o fim dos tempos, é o início do novo tempo. Porém, para alguns que permanecem nessa frequência baixa, agressiva, sim, talvez seja o fim dos tempos aqui nesse planeta, que ele não vai mais permitir o nascimento, a reencarnação de espíritos tão grosseiros, que não tem interesse nenhum em estar olhando ao redor, em estar melhorando, em estar se depurando, né? Mediante a essa necessidade de crescimento da alma, crescimento da nossa moral espiritual. Então, essa infelizmente vai ser a vibração que eles vão estar captando do egoísmo, da crueldade, porque eles não se desenvolveram mediante a tantas reencarnações que vieram. Eles não conseguiram se desenvolver ainda. Então vamos lá? Tapa na cara semanal. E é muito doloroso, né? Para aqueles que lutam para se desenvolver, para crescer, para amadurecer, ter que dividir espaço com quem só quer agredir, machucar, roubar. É muito difícil. Mas Deus sabe o que faz. Acima de todo o mal é o nosso tapa na cara semanal de hoje. Ué, tá em alguma coisa errada aqui, gente. Parece só um pouquinho. Não tem a leitura. Meu livro é muito velhinho. Mas essa página tava aqui certinha. Só um minutinho. Que coisa, hein? Tá, mas vamos abrir de novo. Vamos pegar outro aqui. Depois eu conserto isso. Até uma ventania aqui essa semana que levou meus livros tudo. E aí eu tive que ir catando, e esse, como ele é velhinho, pelo visto perdeu algumas páginas. Vamos lá, acontece, gente. Diálogo, leitura do 9, página 32, sugestões oportunas. Senhor, mestre e amigo, faça-se ouvir a tua voz em meu coração, e teu amor inflame minhas entranhas e as purifique. Filho, a pureza querida para ouvir-me é obtida através da dor, como a decantação do ouro é feita através do fogo. Mestre, amigo e Senhor, ajuda-me a mergulhar em teu amor e em tua luz, que tua luz permeando-me me ilumine, a fim de que eu consiga, consumindo-me em tua luz, iluminar os outros. Filho, consome-te no fogo da dor e do sacrifício. Não temas os que procuram diminuir-te. Aceita com simplicidade a luz e as trevas. Ama igualmente o frio e o calor, o árido e o fértil, o agradável e o tedioso. Amigo, mestre e Senhor, que teu amor me impregne, ensinando-me a amar a todos. Filho, recebe com o mesmo sorriso de alegria e satisfação a todos os irmãos. Agradam-te, eles ou não. Ama a todos igualmente, sem distinção de simpatia ou antipatias. Ama a todos igualmente,
Não tens o direito de distinguir pessoas, pois todos são teus irmãos e devem ser igualmente queridos. O filho doente não é o mais querido? Então, não deve o amigo mais tedioso e importuno ser tratado com maior caridade? Ama a todos igualmente. E que assim seja. Bom, provavelmente saiu para mim esse tapa na cara, porque eu acabei de falar que é muito difícil dividir o mundo com pessoas que ainda estão enraigadas no instinto. Então tá aí no recadinho, que a gente possa olhar para eles com carinho, com amor, com respeito, com cuidado, na certeza de que eles estão doentes, cegos, perdidos, né? E que a gente possa ter a maturidade espiritual de abraçá-los da mesma forma que nós abraçamos aqueles que já despertaram. É mais fácil, né? Mais confortável, é um abraço que não tem espinhos, né? Mas que a gente possa entender que os enfermeiros não precisam de enfermeiros. Esse é o recado do nosso livro. Quem precisa dos enfermeiros são os doentes. E os doentes, infelizmente, ainda não estão despertos. Vamos lá, então? Encerrar? Hoje eu tô de poucas palavras, né? Ainda a gente tá aí, cumprindo nosso objetivo, nosso dever. Vamos lá fechar os nossos olhos, levando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do aprendizado, os puxões de orelha, os ensinamentos, as dores, as lutas, para que possamos amadurecer mediante as necessidades do Cristo, mediante as necessidades do planeta, para que possamos compreender verdadeiramente as nossas necessidades. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa se estender na casa de todos, independente de nos acompanhar ou não, independente de estar conosco toda semana ou não. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa abraçar todos os corações do planeta, com amor, com compaixão, com respeito pela dor e o processo de cada um que caminha sobre essa esfera azul. Que possamos ter compaixão com aqueles que ainda não acordaram, com aqueles que infelizmente não têm mais tempo de se refazer. Que a sua luz e a sua paz possa se estender, Mestre, a todos aqueles que respiram, sejam humanos, sejam pequenos animais, sejam as plantas. Que possamos ter consciência da importância de cada um dos seres deste planeta, da corrente e da cadeia que nos conecta, construindo um funcionamento perfeito do nosso planeta para que nos sustente, para que nos mantenha. Que possamos compreender a importância da menor das formiguinhas, da abelhinha que voa e muitas vezes nos incomoda. Que possamos nos atentar à importância do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, do nosso equilíbrio mediante a todos os processos de luta e dor que precisamos passar. Gratidão, gratidão, gratidão. E perdão, Mestre, às vezes por receber essas notícias e provações com tanta energia, com tanta ênfase, e às vezes com repúdio, mas temos consciência de que tudo é aprendizado e de que estamos todos no mesmo caminho, em busca da sua luz e na direção da evolução. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Bom, voltando aqui para o nosso estudo, Herdeiros do Novo Mundo, nós estamos estudando a história do médium que... Obrigada, meu amor, lindo é ter vocês aqui comigo, gratidão. Que trabalha numa casa espírita, né? Ele é um médium lá, muito admirado, que recebe entidades muito evoluídas, como Bezerra de Menezes, que falou por ele há pouco tempo. E aí nós viemos mostrar, através desse livro, como que é o cotidiano dele, né? Uma vez que as pessoas olham para quem, ai, fulano recebe um espírito de grandeza, né? Ai, Beltrano conversa com espíritos de muita luz. Então quer dizer que ele é uma pessoa muito evoluída, ele está muito à nossa frente. Não, não está. Não está mesmo.
E muitas vezes está até atrás daqueles que estão lá falando, nossa, meu Deus, quanta coisa, rococó e piriri. Né? Então, o que eu achei mais bacana nesse livro que foi solicitado para que a gente estudasse é isso, para que a gente perca essa ilusão de olhar para os instrumentos que são usados, seja eles médiums, seja eles pastores, seja eles padres, seja eles o que for, na certeza de que eles não estão na nossa frente, muito pelo contrário, muitas vezes somos mais devedores e é por isso que ocupamos esse lugar, porque não é fácil. É cansativo e muitas vezes a gente tem vontade de chutar o balde e ir embora, mas não dá, porque o nosso débito é muito mais alto do que aqueles que estão na plateia apenas assistindo. Então, agora, nesse momento, a espiritualidade começou a acompanhar esse médium para ver como que é a casa dele, como que é a família dele, o cotidiano e os valores aplicados, né? O passado e o provável futuro dessa pessoa. Então, vamos lá. A gente já estava falando, né, que a família dele é muito atenta ao dinheiro, que ele cometeu o erro aí de mais uma vez, porque eles estão reencarnando juntos novamente, tá alimentando o lado materialista da família, ou seja, da mulher e dos filhos, uma vez que ele atua como contador e tem uma facilidade muito grande de estar recebendo aí valores financeiros devido ao trabalho árduo que ele executa, tá? O dinheiro não vem de graça, não. E mediante a isso, ele deu ali um espaço, uma folga moral muito grande para a família dele, que era o que ele não poderia ter feito. Mesmo mediante as facilidades financeiras, ele deveria sim ter priorizado a educação moral, não só da esposa, mas também dos filhos, que são companheiros novamente de reencarnação. Então vamos lá, Leda e Alberto também tinham compromissos profundos com o seu espírito que naturalmente renasceria com os vincos das antigas mazelas morais, carregando em seu psiquismo a tendência para a sexualidade exacerbada. E aí eu queria explicar para vocês que não existe acaso, mas que todas as almas que precisam sim fazer esse tipo de recuperação, esse tipo de refazimento, elas se encontram, tá? Ai, Tiene, mas fulano morava, vamos pegar eu e meu esposo aí, né? Fulano morava lá no Maranhão, você mora aqui no estado de Goiás. Como que isso acontece? Então vocês dois tinham que se encontrar mesmo, Tinha assim, vocês tinham que recuperar coisas que vocês deixaram de... Tinha demais. Nossa, mas como que faz? Ele morava lá no Maranhão e você morava aqui. Pois é, pra você ver que as coisas acontecem. O espiritismo, ele não aprofunda muito esse estudo, mas na quântica, sim, existe um conteúdo chamado emaranhado de ondas, né? Que é ali o nosso compromisso kármico. E esse emaranhado de ondas é realmente um emaranhado de ondas, o qual aqueles que precisam se encontrar, eles se conectam e eles se encontram no momento mais propício para estar iniciando esse processo de recuperação, de refazimento, beleza? Então vamos lá. Inclusive, vou até dar um exemplo. Uma vez eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que acreditava muito em leitura de cartas, né? E aí essa pessoa não queria ir sozinha e me convidou. Falou assim, você não quer ir comigo não, eu não queria ir lá sozinha e tal. E eu meio assim, porque eu nunca acreditei muito nessa questão de, eu vou prever meu futuro, quero ver meu futuro, até porque não me interessa meu futuro, o que tiver que ser, será. E aí acompanhei essa pessoa. Quando cheguei lá, a pessoa entrou para a salinha, né? Foi feita a leitura da carta dela e eu fiquei lá esperando 1h30 mais ou menos. E quando ela saiu, o cara que fazia esse trabalho virou para mim e falou, olha, eu não sou de fazer isso, mas eu tenho que te dar um recado. Eu falei, um recado? Aí ele foi dito para que eu te dissesse que você vai encontrar, porque eu estava determinada, gente, a nunca mais me envolver com ninguém. Eu nunca tive muita paciência com relacionamento e os que eu me envolvia nunca foi muito favorável, né? Muito pelo contrário, foi mais atrás de vida. E aí, eu estava determinada a me dedicar só à minha profissão. Não tinha interesse nenhum em mais nada. E aí ele falou para mim que esse caminho não me seria favorável. Que eu tinha que fazer uma correção e que viria uma pessoa que vivia numa ilha. Olha que loucura. Que vivia numa ilha e essa pessoa ia me encontrar e que a gente ia ter que resgatar aí coisas do nosso passado. E eu fiquei rindo, porque, gente, uma ilha, já fiquei viajando, né? Falei, nossa, o povo exagera, gente, que nem ilha tem, de onde que vem? E blá, 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 e blá, 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 beleza. Passado aí uns 5 anos, eu encontrei meu esposo, que morou realmente em uma ilha. Ele vem de São Luís do Maranhão.
que é uma ilha, né? Então o rapaz não estava de todo errado. Mas eu só fui fazer essa coligação, essa conexão, a gente já estava junto aí uns 5 anos, que aconteceu uma história que não vem à tona, e aí eu recordei disso, né? Eu falei, nossa, é mesmo, você vem de uma ilha, né? E a pessoa ele falou, eu venho de uma ilha, São Luís do Maranhão é uma ilha, blá blá blá. Aí eu me conectei ao que aconteceu, ao que foi dito, né? Claro que ele disse muitas outras coisas, mas não vem ao caso tá dizendo. Então eu fiquei impressionada e isso comprova aí a questão do emaranhado de ondas, que a quântica nos explica muito bem. Beleza? Então não existe acaso, todo mundo que tiver que se encontrar vai se encontrar, beleza? Desde a adolescência, Romeu se transformara em uma fonte de sofrimento para os pais. Suas condutas fora de casa os envergonhavam e seus relacionamentos precisavam ser severamente policiados para que não redundassem em tragédias. Sem as bases seguras da fé, sem os conceitos claros da espiritualidade, Leda e Alberto, ainda jovens, não imaginavam o tamanho das dores que teriam de enfrentar como efeitos de suas pretéritas escolhas. Nem Robson nem Romeu haveriam de ser fontes de felicidade para pais que sonham com uma prole equilibrada e harmoniosa. Assim, nesse panorama de confissões, a sensibilidade de Alberto surgira no tempo oportuno, como o farol espiritual que, suportando o peso de seus erros, teria condições de iluminar a todos os seus entes mais queridos. Leda, como companheira veliana, a solicitar sua paciência e seus esclarecimentos sobre as realidades superiores do espírito. Robson, como filho irresponsável, carecendo de medidas amorosas e disciplinadoras que o conduzissem ao trilho do trabalho, e Romeu, como o mais desditoso de todos, a precisar de maior amor, paciência, energia e amizade, encarado mais como um doente do espírito do que como um sem vergonha ou devasso. Assim, não eram pequenos os desafios de Alberto, que se não contasse com a possibilidade do intercâmbio mediúnico e da proteção generosa dos amigos que o cercavam, certamente teria aumentadas as próprias dores morais diante de tamanho desafio. Porque, em verdade, nenhum de seus companheiros de equívocos de ontem estava disposto a modificar seu hoje para preparar seu amanhã. Apesar de terem organizado o regresso ao corpo carnal para uma reencarnação de desafios e reformas, com conexão de Alberto, todos eles estavam de volta aos velhos vícios, que preferiam, ao invés de escutar as advertências e conselhos do marido e pai. Era esse, em resumo, o drama de Jerônimo e Adelino. O drama que Jerônimo e Adelino iriam reconhecer melhor ao adentrarem aquele imóvel de excelente aparência, de vastas proporções e de verdade um grande e luxuoso vazio. Então aqui eles estão falando que eles tiveram muita oportunidade na vida, principalmente financeira, né? Que vem aí do passado, do pretérito e do compromisso reencarnatório que eles fizeram uns com os outros. Porém, quando a gente nasce, quando a gente reencarna, a gente esquece. É uma programação mesmo. Nós estamos num veículo mesmo, igual carro, né? E quando você entra no carro, que você fecha todas as janelas, tá tudo tampado, você escuta o lado de fora? Muito pouco, muito raro, muito baixinho. Então, o corpo físico é a mesma coisa, tá? Ele é um veículo que você usa para viver na dimensão física. E quando você reencarna nesse veículo, é feita uma programação mental. E essa programação mental, dentro dela, inclui o esquecimento das suas vidas pretéritas. Isso é um ato de misericórdia. Porque se você conseguisse recordar todas as coisas que você já fez, olha bem minha cara, todas as coisas, né? Coisa boa não, que você já fez, você dificilmente conseguiria concentrar no que você precisa fazer agora.
Então, o ato de você esquecer é um ato de misericórdia. Mas se você prestar bastante atenção nas suas tendências, nos seus valores, no que você gosta, nos lugares que você gosta de frequentar, das piadas que você gosta de fazer, as brincadeiras que você gosta de fazer com os outros, você vai percebendo aos poucos de onde você é. Quais são as suas tendências, seus tipos de valores. Por isso que é importante você se atentar a você, porque o outro, quando ele estiver atravessando lá o buraco da agulha, ele não vai responder por você não, e você também não vai responder por ele não. É você que fala por você e ele que fala por ele. Então se atente aos seus atos, aos seus valores, ao seu real caminho, beleza? E agora a gente vai entrar no capítulo 3, as dores morais de Alberto, que agora vai começar a mostrar aí o cotidiano e as coisas que ele passa todos os dias, para vocês enxergarem e ver na íntegra que quem tá ali, um médium muito grande, muito renovado, muito renomado e lá, não é diferente de nós, beleza? Então vamos lá. Quando chegaram à residência do médium, encontraram-no sentado à mesa da cozinha comendo um breve lanche na companhia dos próprios pensamentos. Ninguém esperava por ele ou compartilhava a sua presença. Leda já havia se deitado, depois de um dia de passeios e gastos. Robson também não estava em casa. A ausência essa justificada pela ida à faculdade, que na verdade era desculpa para suas diversões noturnas na companhia de amigos doidivanas. Romeu, o filho mais novo, despreocupado também com a indispensável formação profissional e intelectual, consumia os recursos do pai em aventuras noturnas repetidas, considerando-se adulto o suficiente para escolher a forma pela qual gastava a sua juventude. Alberto, ainda enlevado pelas doces vibrações de Bezerra de Menezes, não contava com ninguém com quem dividir as notícias, os alertas e os ensinamentos recebidos na reunião espiritual da qual acabara de chegar. Poxa vida, pensava o solitário, quantas coisas lindas e importantes para o nosso crescimento, e veja só, não há ninguém por aqui com quem dividir tudo isso. Quem sabe Leda ainda esteja acordado. E a gente tem muito essa tendência mesmo, sempre que a gente vai trabalhar, que a gente volta, faz um trabalho mediúnico, a gente sempre fica ali impressionado com uma coisa ou outra. É claro que a gente não vai compartilhar o que aconteceu, porque não pode. O que acontece na sala de trabalho mediúnico fica na sala de trabalho mediúnico, mas a alegria e o aprendizado a gente gosta de compartilhar sim. E isso é bom, né? Que atenta às outras pessoas que não participam desse processo de que a realidade do invisível é muito mais visível do que a gente possa imaginar. Pensando em trocar algumas palavras com a esposa de tanto tempo, deixou a cozinha e dirigiu-se ao quarto, onde a mulher, entediada pelo nada de útil que fazia, perdia-se entre algum programa de televisão ou uma outra revista de moda e os pensamentos sem rumo elevado. Ao ouvir o ruído de Alberto que chegava, fingiu estar dormindo para que o marido não se animasse muito em lhe falar sobre assuntos espirituais, como era sempre o seu esforço nas noites em que chegava do centro. Entrou no quarto com cuidado, justamente para não assustar a esposa distraída, e observou que a mesma ressonava, sem imaginar que aquilo era puro teatro. Dirigiu-se ao banheiro, fez a higiene noturna, tomando um banho rápido, vestiu-se para dormir e recostou-se ao lado da esposa indiferente. Com a sua chegada, Leda ensaiou alguns movimentos como que indicando o seu despertamento. Ah, querido, é você? Peguei no sono enquanto assistia um filme. Nem percebi que você chegar. Sim, Leda, sou eu. Como foi seu dia? Perguntou Alberto, desejando demonstrar interesse por ela, com a finalidade de puxar assunto. Ah, sem novidades, tudo como sempre. Sim, querida. Então isso significa passeios pelo shopping, compras e encontros com as amigas, certo? Ora, Alberto, que mal há nisso? Nenhum, querida, nenhum mal. Todavia também não há nenhum bem para você. O tempo é precioso, instrumento em nossas mãos e, através de sua administração, produzirá frutos que atestarão a qualidade dos que o manipulam. Lá vem o seu sermão de sempre, repetiu a esposa, fingindo cansaço.
Sabe, Leda, cada dia que passa é um dia a menos na vida. Você já pensou que para nós a morte está cada vez mais próxima? Querido, está tarde para a gente conversar sobre isso. Que tal amanhã? Não há problema, Leda. Poderemos conversar sobre isso e outras coisas amanhã também. Todavia, acho que você tem contado muito com o amanhã e nem sempre ele estará garantido para nós. A vida significa compromisso de crescimento e não estação de descanso e prazer. E sua existência tem sido um completo desperdício em relação ao aproveitamento do tempo, da construção de algo novo e melhor para a sua própria alma. Acredita você que no mundo espiritual existirão shopping centers? Porventura, crê que lá haverá espaço para o fingimento dessas reuniões de esnobação e mentiras que tanto a atraem? Sabe qual será a posição que espera pelos que nada constroem para si mesmos no mundo enquanto podem fazer o bem e não o praticam? Alberto, você está muito tétrico para quem se prepara para dormir, querido. Nossa vida, Leda, está se tornando um fardo muito pesado sem que você e nossos filhos o percebam. Temos tido grandes recursos que nos garantem um conforto relativo, mas como o temos administrado? Nossos 2 filhos estão se perdendo sem que você se dê conta e sem que eu consiga ajudá-los de alguma maneira. Já tentei conversar com ambos, mas escudados em suas cumplicidade, Robson ri das minhas advertências e Romeu, que as escuta, parece hipnotizado, vitimado por forças terríveis. Sei que o primeiro finge estudar e consome os valores da faculdade com arruaças e viagens. Enquanto isso, Romeu, de quem você bem conhece os problemas sexuais que carrega, foge daqui e se desgasta na má companhia. Nunca vi, no entanto, qualquer palavra da sua no sentido de ajudá-lo a sair desse emaranhado. Vendo-se frontalmente cobrada, Leda empertigou-se e partiu para o ataque. Alberto, passando o tempo todo fora como você passa, como é que pode ajuizar sobre minha conduta em relação aos meninos? Por acaso não aprendeu nessa sua religião que não devemos julgar os outros? Não se trata de julgamento, Leda. Estou falando sobre fatos. Então diga-me quais são as notas de Robson, onde Romeu está nesse momento. Sem saber o que responder, Leda avermelhou-se de contrariedade, mantendo-se calada para não explodir como era de costume. Seu silêncio é um depoimento verdadeiro sobre sua conduta. Você também não sabe, Alberto, respondeu por fim, acusando-o na falta de outra defesa melhor. Sim, Leda, eu reconheço que também não posso responder afirmativamente a essas indagações. E se os lanço a você neste momento, não é para acusá-la, mas ao contrário, para refletirmos juntos sobre nosso estilo de viver. Eu também venho me perguntando sobre isso. Infelizmente, acuso-me pela omissão em orientar cada um deles. No entanto, tão grandes têm sido nossos gastos e considerando que sou a única fonte de recursos que nos abastece, não possuo outra forma de fazer as coisas andarem melhor, já que o trabalho me consome por completo. Mas você tem tempo para ir no seu centro espírita, comentou a esposa irônica. Minhas tarefas espirituais estão vinculadas aos compromissos que pesam sobre mim e certamente sobre nós, já que não é por acaso que estamos juntos e recebemos estes 2 espíritos como filhos. Além do mais, você se esqueceu das inúmeras crises que me aconteciam anos antes, gritos noturnos, dores variadas, alucinações. Deus me livre, Alberto, nem me fale. Cada noite era um filme de terror, um pesadelo. Então, Leda, desde que comecei o tratamento espiritual, tudo se acalmou, não foi? Olhando por esse lado, é verdade. Pois então, o centro espírita, no meu caso, é como um pronto de socorro, uma quimioterapia moral, de que minha alma necessita para manter-se em serenidade. E se vou sozinho, é porque você mesma nunca desejou me acompanhar.
sempre a convidei, tanto quanto aos meninos. Morro de medo de ir nesses lugares, não gosto. Você acha que eu iria levá-la em algum local que não fosse adequado? Se a convido para ir a uma festa, você não questiona em que lugar ela será. Se falo para irmos às compras, você não titubia em aceitar, mesmo sem saber onde é. Se falo que sairemos em viagem de passeio, você é a primeira a estar arrumada, sem questionamentos sobre o destino. Então, Leda, não haveria de confiar que o seu marido não a levaria em ambientes impróprios? É, mas é uma questão de medo, Alberto. Tenho muito receio desse negócio de espírito. Compreendo, querida. No entanto, não lhe espanta o fato de eles estarem por aqui atuando sobre todos nós, não é? Não lhe espanta o fato de fazerem de cada um de nós um joguete que tangem de um lado para outro, sem que nenhum de nós oponha resistência, não é? E aí a gente para por aqui, porque eu estourei meu tempo, e para que vocês possam carregar aí na mente de vocês que realmente nós somos sempre joguetes. Nós atraímos aqueles que têm afinidade conosco. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa, sei lá, agressiva, uma pessoa ciumenta, né, uma pessoa de pavio curto, é esse tipo de espírito que eu vou atrair. E querendo ou não, nos momentos mais difíceis, serão eles que estarão do meu lado. Então, que eu possa me atentar para o tipo de companhia que eu quero. Etienne, o tempo todo tem espírito do meu lado? O tempo todo. Absolutamente o tempo todo. Nós dividimos o mesmo planeta. Somos divididos apenas por uma linhazinha bem fina, bem tênue e transparente. Igual uma linha de anzol chamada dimensão, tá? Então, nós estamos ocupando o mesmo lugar, nós estamos vivendo o mesmo tempo, e a única coisa que nos divide é essa linha. Mas essa linha é muito tênue, ela é muito fininha. Então, eles têm acesso a nós o tempo todo, e muitas vezes o que pensamos, o que falamos, nem somos nós, tá? São eles. E nós sequer percebemos. Que possamos, então, orar e vigiar, que foi por isso que Jesus nos ensinou. Orai e vigiai, para que você possa se atentar se esses pensamentos são seus ou não. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês também que me acompanham pela outra plataforma. E na semana que vem a gente vai estar aqui, se possível, um pouquinho mais alegre, mais feliz, mais contagiante, com alegria, a paz e o equilíbrio. Um beijo. Obrigadão, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.